Você sabia que existe uma forma para aplicar e interpretar as NRs, as normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho? Isso mesmo! Eu sou o professor Gustavo Rodrigues e nesse vídeo eu vou te mostrar como aplicar e interpretar as normas regulamentadoras. E no final do vídeo, se você ficar comigo até o final, eu vou também liberar para você o link para você baixar o manual oficial de interpretação e aplicação das NRs. Mas se você ficar comigo até o final, tá certo? Mas vamos lá, vamos para o que interessa, para o nosso conteúdo do nosso vídeo de hoje. Então, onde se encontra essa regra de aplicação? Eu não sei se você sabe, mas foi publicada uma portaria, a portaria 787, lá em novembro de 2018. E essa portaria, ela traz então aí a classificação das NRs e também a regra para você interpretar e aplicar cada uma dessas normas de SST. Então, como foi, Gustavo, que ficaram classificadas essas normas regulamentadoras? Elas ficaram classificadas em normas gerais, normas especiais e normas setoriais. E aqui eu queria abrir um parênteses e te contar algo bem interessante. Quando eu iniciei minha carreira lá em 2012, quando eu fazia estágio em uma construtora aqui da cidade onde eu moro, eu tinha muita dificuldade em saber qual eram as normas regulamentadoras que eu iria usar, que eu iria aplicar dentro do ambiente de trabalho, e eu sofria muito com isso, apesar de pesquisar muito na internet e de pedir também orientação de outros profissionais mais experientes. Eu nunca tive uma resposta convincente com relação a isso. Mas aí então foi publicada essa norma em 2018, veja só, bem muito tempo depois, e isso agora veio para clarificar o nosso entendimento, o entendimento dos profissionais de SST e dos demais que se utilizam no seu dia a dia das normas regulamentadoras. Então, elas foram, como eu acabei de falar, classificadas em normas gerais, especiais e setoriais. Quais são então as normas gerais? As normas gerais são aquelas normas que elas regulam então o aspecto decorrente da relação jurídica prevista em lei. O que é isso, né? Resumindo de forma bem simples e bem objetiva, as NRs gerais elas devem ser observadas por todas as empresas que admitem trabalhadores como empregados. Então, se a empresa admite trabalhador como empregado, ela deve, de início, observar essas normas, as normas gerais. Posso dar aqui já um exemplo para você, mais na frente eu vou passar para você todas essas normas gerais aqui no meio para o final do nosso vídeo. Mas então, um exemplo é a NR1, que trata sobre disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Essa é uma norma geral e que deve ser observada por todas as empresas. Outro exemplo seria a NR4, que trata sobre o SESMIT, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Outra também seria a NR5, a CIPA. Mas segura aí que já vou explicar para você e vou te mostrar todas as NRs gerais. Outra classificação das NRs são, então, aí as NRs especiais, que é aquelas que devem ser observadas em determinadas situações, dependendo da atividade, da instalação ou do equipamento que está sendo utilizado. Como, por exemplo, a NR6. Ela é uma NR especial, NR que trata sobre o EPI, o Equipamento de Proteção Individual. Então, se nas atividades, operações, se faz necessário o uso dos equipamentos de proteção individual, a empresa ela vai precisar observar também essa norma regulamentadora, a NR6. Entre elas tem muitas outras NRs especiais, como a NR35, que trata sobre o trabalho em altura, e as próprias NRs 15 e 16, que vão tratar sobre insalubridade e periculosidade, respectivamente. Mas já vou te mostrar todas elas aí, fazer um resumão aí e te mostrar todas as NRs especiais também. Temos outra classificação que são NRs setoriais.
E quais são, Gustavo, as NRs setoriais? São aquelas que devem, então, que regulamentam atividades e setores econômicos específicos. São normas que devem ser observadas por setores de atividades específicas, como, por exemplo, a NR18, que trata sobre construção civil. É uma norma setorial que deve ser observada por esse setor de atividade econômica, que é a construção civil. Certinho? Deixa agora, nesse momento, eu compartilhar com vocês aqui a minha tela para que você possa aí ver quais são, então, essas normas gerais, especiais e setoriais. Aqui eu deixei só alguns exemplos, mas eu quero nesse momento compartilhar a minha tela com você para a gente dar continuidade a esse conteúdo. E segura, porque também nós vamos ver que existe uma classificação para os anexos. Existe também uma classificação para os anexos das normas regulamentadoras. Eu vou mostrar isso em tela para você. Deixa eu compartilhar então aqui a tela nesse exato momento para você aí poder acompanhar. Então, como você pode ver agora nesse momento, nós temos aqui todas as NRs que foram classificadas como NRs gerais. Como você pode ver aí, essas são NRs que elas precisam ser observadas, né, por todas as empresas que admitam trabalhadores como empregados. Então você pode ver a NR1, disposições gerais de gerenciamento de riscos ocupacionais, a NR2, que foi revogada, que tratava sobre inspeção prévia, né? Então se foi revogada não precisa mais ser observada. NR3, que trata sobre embargo e interdição. NR4, SESMIT, que vai tratar lá sobre o serviço especializado de engenharia de segurança e medicina no trabalho. A NR5, CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, toda empresa precisa observar se está ou não cumprindo a NR5, se a empresa precisa ou não ter uma CIPA constituída. E quando não precisar, então, dessa CIPA, vai aí fazer uso do designado da CIPA, que é quando o empregador ele designa aquela pessoa como representante dessa comissão. A NR7, que vai tratar sobre o PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, programa esse que vai tratar lá sobre os exames ocupacionais, sobre o monitoramento e a saúde do trabalhador. A NR9, que hoje trata sobre o PPRA, o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, programa esse que depois será substituído pelo PGR, mas aí em outro vídeo, em outra oportunidade, eu vou estar trazendo para vocês aí de forma bem explicadinha como é que vai ser essa substituição e quando é que essa regra vai passar a valer. A NR17 vai tratar sobre a ergonomia e também aqui a NR28, que trata sobre fiscalização e penalidades. Essas são as NRs classificadas como NRs gerais. Aqui nessa imagem nós vemos as NRs especiais que, além do vínculo do emprego, precisa também ter aí a execução do trabalho, considerando então atividades, instalações e equipamentos previstos nessa norma. Então, quando houver alguma das atividades, operações, instalações sendo utilizada dentro da empresa, é que vai ativar então aí a observância dessas normas regulamentadoras. Perceba que é o maior grupo aí de normas, as normas especiais. Então você pode ver a NR6, que trata sobre o equipamento de proteção individual. Eu não vou explicar nem citar todas elas, mas eu vou trazer aqui alguns pontos específicos. Você vê a NR12, máquinas e equipamentos. Então, se a empresa ela possui máquinas e equipamentos, logicamente a empresa vai ter que observar a NR12 para ver se essas máquinas e esses equipamentos estão em conformidade com essa norma regulamentadora. O mesmo com a questão da NR15, NR16, insalubridade, periculosidade, as atividades, as operações, os riscos a qual o meu trabalhador está exposto, estudar a ele o direito do recebimento de um adicional de insalubridade ou de periculosidade.
Então, nessas situações é que essas normas elas são observadas. Para finalizar aqui sobre essas normas especiais, você vê a NR35, trabalho em altura. A empresa ela realiza determinada atividade que expõe o trabalhador a um risco de queda a mais de 2 metros de altura, então isso caracteriza como um trabalho em altura, por isso a empresa precisa observar a NR35. Então, as NRs especiais, dependendo da situação e das atividades, elas serão então devem ser observadas pelas empresas, tá bom? Vamos ver aqui agora as normas setoriais, que além do vínculo do emprego, ela também aí vai depender do setor econômico, da atividade econômica, conforme campo de aplicação então dessa norma regulamentadora. Nós vemos aqui então as normas setoriais, que são aquelas que devem ser observadas por determinados setores ou atividades econômicos. Então você vê aí, NR18, construção civil. Então a construção civil é um setor de atividade específico. Então a NR18 ela trata exclusivamente sobre isso. Perceba que um escritório de contabilidade ele não precisa observar a NR18. Ele não precisa observar a NR22, que vai tratar sobre mineração. São normas setoriais. Então, as atividades, as empresas que são de mineração, elas vão observar a NR22. O mesmo vale para o trabalho portuário, para o trabalho aquaviário, para o trabalho rural, que é aí a NR31. A NR32, que trata sobre os serviços de saúde, então os hospitais, clínicas e demais atividades que são consideradas como serviço de saúde, deve de forma obrigatória observar a NR32, que vai tratar sobre esse setor de forma específica. NR34, construção e reparação naval. NR33, que fala sobre abate e processamento de carnes e derivados. E aí a NR37, que foi a última norma nova que foi então publicada, que fala sobre plataformas de petróleo. Então as empresas que trabalham aí com extração de petróleo, com plataformas de petróleo, precisam sim observar a NR37. Perceba que essas normas elas são específicas, por isso são setoriais, então cada setor deve observar as suas normas regulamentadoras, tá certo? Outra coisa que aqui é muito importante, eu vou trazer agora para vocês, é sobre os anexos das normas regulamentadoras. Então o artigo 7º lá dessa portaria 787, que trata aí da aplicação e da interpretação das NRs, vai dizer que os anexos, além da classificação específica das NRs, às quais pertencem, podem ser classificados segundo tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Então os anexos eles são classificados como de tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Então como você pode ver aqui, o anexo do tipo 1 ele complementa diretamente a parte geral da NR. Então é um anexo que ele está ali para complementar o texto da norma da NR a qual ele faz parte. Já o anexo do tipo 2, ele dispõe sobre uma situação específica, então ele vai tratar sobre algo específico além do corpo do texto geral da determinada NR. Calma aí que eu vou trazer alguns exemplos para vocês e vocês vão entender a forma de como aplicar e de como interpretar esses anexos também, tá certo? Já o anexo do tipo 3, ele não interfere na NR, ele apenas exemplifica ou ele define seus termos. Então, ele é como é que eu posso dizer? Ele não vai atrapalhar a interpretação da norma, ele não vai definir algo, ele não vai interferir nessa NR, ele vai apenas exemplificar ou definir alguns termos que são aí importantes para a interpretação e aplicação da determinada NR. E aí, na portaria de publicação de anexo de NR, deve constar a classificação em conformidade com o disposto neste artigo. Então, toda portaria que publica um NR, ela deve dizer qual é o tipo dessa NR e qual é também o tipo dos anexos dessa NR. Eu vou mostrar isso para vocês agora num exemplozinho aqui, tá certo? Então, como você pode ver aqui, isso é um recorte,
tá certo? Da portaria que publicou então aí a nova NR1, que trata sobre disposições gerais e o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Você percebe que o quadrozinho aqui ele traz o regulamento e a tipificação. Então a NR1 tá lá, regulamento, NR1, tipificação, ela é uma NR geral. Já expliquei isso para vocês. Aí o anexo 1 da NR1, ele é do tipo 3. Já o anexo 2, ele é do tipo 1. Então você vê aqui, o anexo 1, ele traz o que? Termos e definições. É como se fosse o glossário da NR1. Ele traz termos e definições, que é importante para você interpretar, aplicar a norma regulamentadora. Então perceba que esse anexo ele é do tipo 3, então ele está apenas exemplificando, ele está definindo termos. Então ele não interfere na parte geral da NR1. Já o anexo 2, ele é do tipo 1. Então ele traz o que? Diretrizes e requisitos mínimos para a utilização da modalidade de ensino à distância e semipresencial. Então perceba que aqui ele traz algo específico, ele vai tratar sobre as diretrizes e os requisitos para a questão do ensino à distância ou semipresencial. Já aqui eu trago para vocês o exemplo da NR17, que traz aí o seu anexo 1 e o seu anexo 2 sendo do tipo 2. E aqui você pode ver que o anexo da NR17, ele vai fazer o que? Ele vai tratar sobre trabalho dos operadores de checkout. Então ele traz algo específico, ele está trazendo algo que é diferente do que vem sendo tratado dentro da própria NR17. Então é um anexo específico que trata sobre determinada situação, assim também como o anexo 2, que é trabalho em teleatendimento e telemarketing. Então são regras específicas que está aí diferente do que está sendo tratado dentro do corpo da NR. Eu espero que esses dois exemplos tenham aí servido para vocês entenderem a aplicação dos anexos então aí das NRs, tá bom? E aqui, como eu prometi para vocês que no final do vídeo eu estaria aí disponibilizando para vocês um link para vocês baixarem o manual oficial, que esse link ele vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então você vai poder baixar esse guia de elaboração e revisão das normas regulamentadoras em segurança e saúde no trabalho, que foi publicado pelo antigo Ministério do Trabalho lá em 2018, logo quando então surgiu aí a portaria 787, que então regulamenta, que traz as diretrizes para a aplicação e interpretação das normas regulamentadoras, tá bom? E eu quero agradecer por você ficar comigo até o final desse vídeo. Então usa o link aqui abaixo para você baixar esse manual oficial de interpretação e aplicação. Tenha bons estudos, leia ele e aplique sempre que você tiver alguma dúvida. Eu queria também te pedir que nesse momento você deixasse aqui embaixo o teu comentário e nos desse também sugestões para os próximos vídeos que estaremos trazendo para vocês aqui no canal. Um grande abraço e nós nos vemos no próximo vídeo.